Oh, tem se tornado frequente essas revisões sistemáticas comparando estudos não experimentais com estudos experimentais randomizados ou estudos também chamados de observacionais, né? E aí isso remete a uma certa dicotomia, né? A palavra estudo randomizado, ela tem um impacto e um significado cognitivo imenso. Isso aqui é um ensaio clínico randomizado. Nós trabalhamos com base em heurísticas, né? A mente humana. E a gente tem que entender que essa nossa interpretação de evidências científicas muitas vezes usa heurísticas, né? Só que a heurística é um atalho mental que deixa a coisa muito simplória, é útil no início. Tudo bem que tem uma heurística assim, ensaio clínico randomizado para ajuste de efeito de confusão no baseline é um desenho melhor. Mas essa heurística, ela ganha uma certa área de ingenuidade quando isso traz a ideia de que o ensaio clínico randomizado é o certo, é a última palavra, e os estudos observacionais são todos ruins. E essa dicotomia, ela é ruim porque existem muitos ensaios clínicos randomizados de má qualidade e que são de pior nível de evidência do que certos estudos observacionais feitos com uma metodologia que evite principalmente viés de seleção. É o que alguns chamam, e pode ser tema de nossas discussões também, de trial emulation, né? Que nada mais é do que um estudo observacional bem feito, não é uma coisa diferente. Deram um nome aí como se fosse um outro desenho, mas é um estudo observacional que se preocupa com viés de seleção, tá? E também tenta fazer outras coisas bem feitas, né? É só uma técnica de pensar no trial ideal para fazer um bom estudo observacional, não é um outro caráter de coisa. Então, essa dicotomia, eu vou comparar aqui, isso tem sido publicado, e eu até não quis, tem sido publicado de uma maneira repetida, alguns meses atrás, e gera muitos comentários, e, interpretações, muito no sentido do que eu comentei na fala anterior, de que você está aqui tentando avaliar se os outros estavam certos, e isso prejudica uma certa triangulação de evidências que pode ser favorável. Eu não estou negando que o ensaio clínico randomizado é uma metodologia que, se possível, existir a randomização como parte da metodologia de um estudo de causalidade, se possível existir aquela característica específica, ela é melhor do que a não randomização, ok? Só que um estudo é um mosaico de escolhas e de métodos. Então não existe só esse aspecto, existem muitos outros aspectos. Portanto, o que vai determinar o nível de evidência é o conjunto das coisas, e não só sim ou não é randomizado, como essa heurística às vezes remonta, ok? Impedindo uma triangulação de evidências. Por isso que eu digo, você pode ter um ensaio clínico randomizado, mas ele tem outros tipos de vieses, né? Lembre-se que a própria randomização, ela torna homogênea ah, duas amostras que estão sendo comparadas, expostos e não expostos, tratados e não tratados, torna homogênea esses dois grupos no baseline. E se você tiver randomizado um número suficiente de pessoas. Claro que não retira qualquer tipo de probabilidade de efeito de confusão, mas reduz. Mas a partir do que o estudo começa a surgir no segmento viés de seleção, que traz o mesmo efeito que traz o mesmo um impacto de confusão, que é exatamente nem todos os pacientes são seguidos até o final, né? E essas perdas, elas tendem a ser perdas não aleatórias, mas tendem a ser perdas que têm associação com desfecho. Então, o ensaio clínico randomizado, na hora que você começa o segmento, ele já deixa de ser randomizado. Então, é o baseline que é organizado. Então, você pode ter um ensaio clínico randomizado com perdas e muitas vezes as perdas, elas são decorrentes do próprio efeito adverso de um tratamento, né? E que às vezes o ambiente observacional, onde
as coisas são talvez melhores escolhidas, pode ter até menos perda, né? Então não estou dizendo que é superior, mas existem características que podem complementar, na realidade, a ideia. Então, o ensaio, ok, eu decidi randomizar, que bom, e muita gente, mas a gente pode cometer outros erros, né? Um deles é, às vezes, você dizer, poxa, eu estou com uma ferramenta tão poderosa que eu vou fazer um segmento de muito longo prazo. Bem, quanto mais longo prazo de segmento, mais viés de seleção imigratório tem, mais perda de segmento tem, né? Então, e outras situações que podem acontecer. Então, o ideal, né, deixa eu ver aqui, deixa eu comparar uma coisa com outra, para ver o que é certo e o que é errado. Não é por aí. Até mesmo porque, quando eu rotulo algo de ensaio clínico randomizado ou não ensaio clínico randomizado, eu estou rotulando um conjunto de coisas baseado em uma só, ok? Então é como se eu tivesse aqui um grupo, um time, e eu estou dizendo aqui, esse time aqui é um time muito bom, baseado em uma única pessoa, das outras eu não quero saber. Time de futebol, vamos dizer, ok, esse time de futebol aqui na Europa joga um brasileiro. Eu vou comparar times de futebol que jogam brasileiros com times de futebol da Europa que não jogam brasileiros. Para ver se qual é o melhor tipo de time. O time que joga um brasileiro ou o time que não joga brasileiro. Peraí, isso aí não tem sentido essa comparação, porque eu estou falando de só uma característica. E você pode ter um time que joga um brasileiro, que tem muitos outros jogadores ruins, ou um time que joga brasileiro e tem muitos jogadores bons. Não tem como eu rotular uma coisa baseada em uma única característica. E esse é o ponto que impede uma triangulação. Eu estou rotulando com heurística de evidência qual é a melhor, baseada em uma única característica. Então, eu não estou negando que essa é uma característica boa em relação ao processo de alocação de tratamento ou de conduta. Essa é a melhor característica, mas enquanto estudos eu não posso fazer esse tipo de comparação, ok? E aí eu vou dar um exemplo muito interessante. Uh, um dos grandes, o melhor exemplo, né, de demonstração de causalidade por estudos observacionais, coorte, caso controle, é cigarro causa câncer de pulmão. Cigarro causa doença cardiovascular, né? Isso aí é muito discutido, né? A indústria farmacêutica negou e etc., mas triangulando as evidências junto com premissas, assumptions, né? Com colaboração de modelos mentais de causalidade, se chegou à conclusão que realmente cigarro causa câncer de pulmão. Ah, e aí, na década de 90, né, surge um ensaio clínico publicado no Annals of Epidemiology em 1997, que eu vou colocar a referência, que é o estudo MR-FIT, Mr. FIT, e esse estudo ele randomizou, na verdade, 12 mil homens, no qual 8 mil eram tabagistas, né? Ele randomizou essas pessoas para uma estratégia de intervenção preventiva, na qual continha cessação de tabagismo ou usual care, tá? E realmente a cessação de tabagismo foi o dobro no grupo randomizado para isso e no grupo não randomizado. E qual foi o resultado em termos em termos de mortalidade por câncer de pulmão e doença cardiovascular, né? Ah, não foi um estudo positivo, por incrível que pareça. Ah, e eu não vou entrar, inclusive aqui com o intervalo de confiança do risco, da diferença de risco, né? O intervalo de confiança, desculpa, um intervalo de confiança do risco relativo, que vai de 0,92 a 1,95, né?
e isso aqui que eu estou lendo é para mortalidade de doença coronariana, né? Então, eu acho que esse exemplo é espetacular porque ele mostra, num dos assuntos mais importantes de saúde pública, o ensaio clínico, né? E a gente pode depois analisar o porquê, etc., mas não é isso que eu quero entrar aqui. O ensaio clínico com resultado errado, provavelmente mais distante da verdade, para não ser dicotômico, e os bons estudos observacionais com um resultado ah, mais próximo do que a gente considera hoje a verdade. Ah, mas isso dentro de uma visão dicotômica, do que é certo, do que é errado, se fosse assim. Mas se eu uso mais uma visão de triangulação de evidências, esse ensaio clínico eu não jogo no lixo, não. Ele tem uma série de mensagens que eu posso tirar e triangular com as evidências observacionais. Mas ficaria paradoxal, né, e quase difícil de explicar, inaceitável, você vê que num dos assuntos mais importantes que existe em medicina, em saúde pública, o ensaio clínico não confirmou o que a gente praticamente considera que é o verdadeiro. E aqui nós não estamos falando de um ensaio clínico randomizado pequeno, feito de má qualidade. Não, a gente está falando de um grande esforço, de um grande ensaio clínico randomizado multicêntrico e que tentou fazer o melhor, ok? Então, eu acho que, falando em triangulação de evidências, a gente deve considerar que o detalhe da randomização ele é preferível do que a não randomização, mas não dicotomizar estudos em randomizados ou não, porque o estudo é um conjunto de atitudes e que depois a gente vai chegar à qualidade final de cada um deles e poder triangular essas evidências. Isso não nega a minha consideração de que é muito difícil ajustar para confusão por indicação. Então, em tratamentos de alto ônus da prova, seria desejável que a evidência a nortear o processo de a regulação, incorporação e conduta seja uma evidência randomizada. Né? Em determinadas situações nós precisamos disso, mas isso é diferente de ficar fazendo estudo metacientífico comparando o conjunto de estudos randomizados e os conjuntos observacionais, porque aí a gente entra nesse paradigma do certo e o errado e da dicotomização. Então veja que eu estou tentando sofisticar, na realidade, uma maneira de pensar, sem negar a vantagem e às vezes a necessidade, e principalmente intervenções de alto custo clínico, de uma conduta, de uma evidência que tenha sido proveniente de um ensaio clínico randomizado. Espero que isso tenha trazido reflexões e que a gente possa triangular mais do que reproduzir.